Glória a Deus, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Que você nessa manhã possa sentir a presença de Deus invadindo o teu coração, o ambiente onde você está. Eu sei que nessa hora o Espírito Santo está fluindo através de nós, através das ondas da minha voz, através do som da minha voz, está alcançando o teu coração. Pode ser que você tenha amanhecido angustiado, angustiada, triste, de repente apreensivo, mas nessa manhã o Senhor reservou para nós um tempo onde nós vamos receber dele uma palavra. E eu creio, e eu profetizo sobre a tua vida, que Deus está entrando em áreas onde ninguém vê, onde as pessoas que estão à sua volta não enxergam ou muitas vezes não entendem. Deus está acessando áreas que só Ele pode entrar. E está trazendo uma cura, Ele está trazendo algo especial para você. Eu profetizo que Deus vai trazer paz no teu coração. Toda angústia, toda ansiedade, todo espírito de medo está sendo repreendido nesta manhã, em nome de Jesus. Que satisfação nós estarmos aqui. É sempre bom quando Deus nos proporciona esses encontros. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo de Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Sabe, muitas vezes nós gostaríamos de ser mais guiados ou controlados pelo Espírito Santo. Mas ao invés de sermos controlados e guiados pelo Espírito Santo, somos guiados pelas nossas emoções. Se acontece tudo bem como a gente pensava ou previa, nós acordamos bem, então nós terminamos o nosso dia bem, estamos sorrindo. Mas se sentimos que algo está estranho, acabamos por necessitar de um controle maior, ou se algo foge do nosso controle, a gente começa a ficar angustiada, irritada. Mas Deus, nessa manhã, Ele está dizendo para mim e para você: eu quero controlar as tuas emoções, eu quero guiar o teu espírito, eu quero controlar a tua vida. Deus, então, nessa manhã, Ele está nos dando ferramentas para que nós possamos ser guiados pelo Espírito, totalmente guiados pelo Espírito. Não sermos guiados pelas nossas emoções, não sermos guiados porque nós sentimos. Nós somos seres emocionais, sim, mas nós não podemos ser guiados por aquilo que a gente sente. Quando o ser humano é guiado por aquilo que a gente sente, por aquilo que ele sente, ele vai ser jogado de um lado para o outro. Né? E as pessoas que estão à nossa volta, elas não vão saber como nos tratar, porque elas não sabem como a gente vai acordar naquele dia. Elas não sabem como a gente está se sentindo após um dia de trabalho. E há sempre uma instabilidade emocional, e foi para equilíbrio, uma vida plena que o Senhor nos chamou. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra nessa manhã, que está em Provérbios 16. Se você tiver a sua Bíblia aí, você abre. Se não, escute o que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim, Provérbios 16, 32. O homem que tem domínio sobre si mesmo é melhor do que o que conquista uma cidade. Eu vou repetir para você, o homem que tem domínio sobre si mesmo é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Nós vivemos em dias onde a gente experimenta emoções sobressaltadas. Emoções que acabam nos guiando ou para um sentimento mais positivo ou, de repente, um sentimento mais negativo. Um dia estamos super animadas, alegres, né, pensando tudo positivo. No outro dia estamos mais tristes, depressivos, angustiados. E esse sobe e desce de emoções, ele pode ser até algo orgânico, natural, de repente uma instabilidade emocional.
que você experimenta, principalmente nós mulheres que experimentamos uma oscilação fisiológica, de repente do período do mês ou algo parecido. Mas o que Deus está nos chamando, Ele está dizendo para nós, Ele está fazendo um convite para nós. Eu não te dei um espírito de desequilíbrio, mas eu te dei um espírito de equilíbrio, de moderação. O Espírito Santo quer ser o guia das nossas emoções. Ele quer que a gente pare de ser guiado por aquilo que a gente sente. Na prática clínica, a gente costuma dizer que a mente mente. Então, se você for guiado por aquilo que você sente, você vai sempre acreditar em algo que não é real, aquilo que não condiz com a realidade, aquilo que não está dizendo realmente quem você é. Você é filha de Deus, amada do Senhor, e você precisa acreditar nas verdades que a Bíblia diz sobre você e não naquilo que você sente que o mundo está dizendo à sua volta. Muitas vezes o nosso sentimento, as nossas emoções, elas são guiadas por aquilo que as pessoas às vezes olham para nós. Ai, alguém olhou para você, parece que a pessoa olhou torto, ou parece que a pessoa olhou e não falou bem com você, aí aquilo já muda o seu emocional. Deus está falando pra gente nessa manhã, para nós nesta manhã. Vocês precisam alcançar uma maturidade em mim, para vocês irem a um próximo nível. Deus quer nos levar para um próximo nível. E para ir para o próximo nível, a gente precisa ter um nível de maturidade. De não sermos guiados ou comandados por aquilo que as pessoas sentem, falam ou se comportam em relação a nós, à nossa volta. Deus está nos trazendo a uma maturidade, a um nível espiritual mais elevado. E esse nível espiritual mais elevado, ele precisa de um guia. E esse guia é o próprio Espírito Santo de Deus. Quando a gente se submete ao Espírito Santo e à palavra dele, nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Você gostaria de viver coisas extraordinárias em Deus? Ele nos guia para uma vida plena. O que é essa vida plena, Lídia? É uma vida em equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Onde a gente consegue viver numa plenitude de alegria. Foi para a felicidade, para a alegria que Deus nos chamou. Então, quando você estiver numa situação onde as coisas fogem do seu controle, onde as coisas não saem como esperado ou não saem como planejado, você não alcançou, não conquistou, não conseguiu ter aquilo que você gostaria, você não vai sucumbir àquilo que te falta, mas você vai ter uma plenitude em Deus. E essa alegria vai te envolver, vai te transbordar e você vai ver que você em Deus tem uma alegria e uma felicidade plena. Se você deixar ser dominado pela ansiedade, se você se deixar ser dominado pelas suas emoções, por aquilo que você sente, você vai sempre se sentir abalado. E às vezes você vai questionar, por que estou tão abalado assim? Porque nós estamos nos deixando levar por aquilo que nós sentimos. Mas a boa notícia é que Deus nos deu uma mente equilibrada e um coração estável, mesmo no meio das tempestades. Deus quer te guiar por caminhos mais altos, para quando houver momentos de tempestade, nós fazermos como a águia. Nós voarmos mais alto ainda, mais alto e voarmos por cima das tempestades. Isso não quer dizer que você vai sempre viver uma vida onde não haja problema, não. Está querendo dizer que quando você estiver enfrentando um problema, você vai estar acima desse problema, você vai estar trafegando acima dos problemas e você vai ter uma visão muito maior, você vai ter uma perspectiva muito maior e as pessoas não vão entender. Deus está querendo fazer com que você comece a confundir o seu adversário com as suas atitudes. Ele vai ver assim, vai falar, ué, tá tudo pegando fogo à volta dela, mas ela está vendo as coisas de uma outra perspectiva. O que está acontecendo? E aí você vai dizer para as pessoas que te questionarem, eu estou sendo guiada pelo Espírito a partir de agora. Eu tomei uma decisão, eu quero ser guiado pelo Espírito. Jesus, ele nos dá um exemplo de equilíbrio, de moderação. No Getsêmani, quando ele está angustiado, porque ele estava próximo de viver aquilo que Deus tinha planejado para ele, que era enfrentar a cruz do Calvário. E ali no Getsêmani,
Lucas 22, 42, Jesus estava angustiado, mas ele diz: eu vou fazer a vontade do meu Pai. Seja feita a tua vontade, não a minha. Então, no momento de angústia, ele escolheu a vontade do Pai. Ele não negou o que estava sentindo. Viver pela condução do Espírito, viver guiado pelo Espírito, não é viver apático, sem emoções, achando que nada nos está acontecendo. Não é isso. Não é viver anestesiado, mas é você ter uma outra perspectiva das coisas que acontecem na nossa vida. Quando Jesus se submeteu à vontade do Pai, ele teve graça. É isso que Deus quer te dar nessa manhã, graça. Ele quer te dar graça para enfrentar as dores, enfrentar os problemas sem que você sucumba aos problemas. Ele não quer que você seja reprovado. Ele quer te ajudar a ser provado e aprovado. Davi, quando estava na caverna e ele começa a se deparar com todo aquele cenário tão desfavorável, então o salmista fala assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Davi estava escondido, em risco de iminência de ser levado à morte, mas ele declarou: preparado está o meu coração. Deus está preparando o nosso coração nessa manhã. Ele está forjando o nosso caráter. E esse caráter, ele precisa ser forjado à luz da palavra de Deus. A gente precisa se submeter àquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque assim, então, nós encontraremos descanso para as nossas almas. E aí, alguns princípios que a gente pode utilizar para desenvolver essa estabilidade emocional que o Senhor nos quer. Primeiro, meditando na palavra de Deus todos os dias. Você precisa ter a palavra como fonte de equilíbrio, como fonte de inspiração, como fonte dos princípios que vão nortear a sua vida. A mulher que medita na palavra de Deus, ela é comparada a uma árvore junto ao ribeiro de águas. Ela tem raízes profundas e mesmo quando houver seca à sua volta, ela está junto ao ribeiro. Ela tem garantia de que ela vai ser nutrida, alimentada e saciada, porque ela está próximo do ribeiro de águas. Você não vai se sentir angustiada, você não vai ser dominada pela ansiedade, você não vai ser dominado pela depressão, você não vai ser dominado pelo medo, porque se você se deixar guiado pelo medo, você vai paralisar. O medo não pode conduzir a sua vida, as emoções não podem conduzir, a angústia, a raiva. Quando você sentir raiva, você não vai explodir de raiva e vai agir conduzido pela raiva. O Senhor está dizendo: eu quero te estabilizar. Eu quero que as pessoas olhem para você e digam: como você consegue? Mesmo em meio a tudo que está acontecendo à sua volta, todo esse caos, você consegue manter essa paz, essa plenitude, sabe? Ser plena. Você vai dizer assim: eu sou plena em Deus. O segundo ponto que nós precisamos buscar para desenvolver essa estabilidade emocional em Deus: ore declarando somente a palavra. Ore declarando somente a verdade da palavra. Porque às vezes a gente acorda meio estressada e aí a gente já começa a declarar sobre o nosso dia: não tô boa não, tô estressada. Acordei estressada. Acordei com raiva. E aí o que vai circundar? O que nós estamos profetizando no nosso dia? Que o estresse e a raiva vão ser o ambiente do nosso dia. O estresse e a raiva vão ser aquilo que vai encher e preencher o nosso dia. Pode ver, quando você acorda e você começa a dizer: ai, hoje eu tô ansiosa. Ai, olha, não sei não, hein? Não é verdade? E aí o seu dia começa a se tornar cheio daquela emoção, daquele sentimento que você começou já declarando. Então Deus está falando para mim e para você nessa manhã: ore declarando a verdade, não apenas o que você sente. Não declare o que você sente, ainda que você diga: nossa, hoje acordei angustiada, mas eu declaro sobre a minha vida: Senhor, eu estou ansiosa, mas a tua palavra diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade,
toda essa ansiedade, toda essa angústia, todo esse desequilíbrio eu lanço pelo Senhor, sobre o Senhor. E o terceiro e último princípio prático para a gente desenvolver essa estabilidade emocional é rejeite os conselhos da carne. Jeremias 17:9 diz assim: o coração é enganoso. O coração do ser humano é enganoso. Por isso que nós temos que fazer a oração de Davi. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Porque o Senhor nos prometeu que Ele tiraria esse coração de pedra e nos daria um coração de carne. Que nós teríamos um coração segundo o dele. Então isso quer dizer o quê? A gente precisa rejeitar os conselhos do nosso coração antigo, do nosso coração velho e caído, do nosso coração pecaminoso. A gente precisa rejeitar os conselhos da carne para viver os conselhos do Espírito. E geralmente os conselhos do Espírito são contrários àquilo que a gente sabe, àquilo que a gente deseja, àquilo que a gente quer. Mas como assim, Lídia? Sabe quando alguém faz algo contra você e fica aquele pensamento? Vai lá pedir perdão a ele. Pede perdão a ela. E você fala, Deus me livre, ela que me feriu? É o Espírito Santo de Deus. E hoje, não extingais o Espírito. Não resistais o Espírito. Ele está falando com você nessa manhã. Deus quer te levar por um caminho de estabilidade. Deus quer te levar por um caminho de plenitude. Deus quer te levar por um caminho de paz e de alegria na sua presença. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que essa palavra seja uma verdade na sua vida. Deus está nos dando um espírito de moderação e de equilíbrio. Deus está nos dando um espírito de autoridade sobre as nossas emoções. Nós não seremos mais guiados por aquilo que nós sentimos. Nós seremos guiados e direcionados pela onipotente mão de Deus. Por aquilo que o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Por aquilo que a palavra de Deus nos ensinar. Nós não seremos guiados mais por emoções. Seremos guiados por princípios. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo de Deus está te dando uma graça. O Espírito Santo de Deus está te dando um favor. Ele está te dando a capacitação, uma unção para que você viva direcionada pelo Espírito Santo. Eu posso orar por você? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, nós não queremos ser guiados pelas nossas emoções. Nós queremos ser guiados pelo Teu próprio Espírito. Nós queremos ser guiados pelo Teu próprio Espírito, Senhor. Por aquilo que o Senhor preparou, planejou na eternidade para nós. Nós não queremos ser guiados por aquilo que nós sentimos no nosso coração e sabemos que não está condizente com a Tua palavra. Que cada mulher, Senhor, que ouvir esta mensagem, cada pessoa que ouvir esta mensagem, receba força interna, força do céu, paz profunda, sabedoria do alto. Aonde houver instabilidade, Senhor, entra com o Teu poder. Cura as emoções feridas, regula as emoções desestabilizadas. Transforma os corações inseguros, inconstantes, Senhor, em pessoas que estão vivendo com uma inconstância de sentimento, de emoções. Transforma esses corações em corações estáveis e seguros em Ti, porque eu sei que o Senhor tem coisas maiores para nós. Nós declaramos nesta hora, nós somos mulheres firmes, sensíveis à Tua voz e, Senhor, maleáveis pelo Teu Espírito e inabaláveis pela Tua palavra. Nós Te declaramos isso, Pai, pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Amém. Amém, queridos. Todos os dias de segunda a sexta nós temos o nosso encontro marcado aqui às 7h57 da manhã, horário de Brasília. Então você que está chegando aí, convida suas amigas.
O devocional não fica salvo aqui. Eu baixo ele agora e coloco lá no meu canal no YouTube. Então daqui a 5 minutinhos, você vem aqui, daqui a 2 minutinhos você vem aqui, vai lá nos meus stories que eu vou deixar o link. Então vai lá no canal, segue o canal, curte esse vídeo e deixa um comentário que Deus falou com você. Ou coloca assim: eu decido viver guiado pelo Espírito. Eu decido viver guiada pelo Espírito. Porque aí eu vou ver que você está gostando desse conteúdo e Deus vai fazer com que a gente produza cada vez mais para trazer conhecimento, graça para a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês. Tenha um dia abençoado. Um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.